Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queria compartilhar algo com você aqui rapidinho, porque eu tenho ouvido uma frase, um tempo para cá já eu tenho ouvido isso, e isso nunca testificou no meu coração, e eu queria refutar isso biblicamente. Porque assim, eu costumo dizer que quem não lê a Bíblia corre um grande risco. Porque quando a gente não lê a Bíblia, a gente tem que acreditar naquilo que a gente ouve. E nem sempre aquilo que a gente ouve é o que a Bíblia diz. E assim, eu vejo as pessoas com uma mania terrível de repetir o que ouve, sem consultar o que está falando ou o que está ouvindo. É importante que a igreja seja bereana, irmãos. É importante que a igreja ela vá ver na Bíblia se aquilo que ela está ouvindo, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, independente da pessoa que está ensinando ou pregando, o que ela está falando, para ver se está de acordo com a palavra. Eu tenho ouvido nesses últimos anos, até de uns anos para cá, né, as pessoas falarem, Deus... E fala com uma propriedade muito grande, fala, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Irmãos, a Bíblia nunca falou isso, porque a Bíblia não é impessoal. O maior desejo do coração de Deus é que seus filhos, a igreja, vivam em comunhão. A Bíblia diz que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Como não pode haver harmonia entre o corpo de Cristo? Como não pode o corpo, o membro do corpo não depender um do outro? Está totalmente ligado. O propósito da mão está totalmente ligado com o propósito dos olhos, da boca, do nariz. Mas se não fosse corpo, não teria um propósito. Então, irmãos, a palavra de Deus nunca diz isso. Eu quero ler para você Hebreus 4, versículo 10 ao versículo 16, o que a Bíblia diz, que traz claramente o como Deus une pessoas para um propósito. Olha só o que a Bíblia diz, Efésios 4, versículo 10 a 16, passagem muito conhecida. Aquele que desceu, Jesus, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, só esses dois versículos aqui já quebra essa doutrina. Não sei o que a gente pode chamar de doutrina. Na verdade, para mim, isso é um modismo, né? Que as pessoas estão falando, repetindo, sem nenhuma base bíblica. A Bíblia diz que Jesus, ele concedeu para a igreja, ele deu para a igreja apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí, depois dele conceder às pessoas, depois dele unir as pessoas, aí no verso seguinte diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, tá claro, a palavra de Deus diz que Deus une pessoas, Deus dá capacidade, Deus capacita as pessoas que Ele une, né, com um propósito. Qual é o propósito de Deus unir essas pessoas, capacitar essas pessoas com dons, com talentos espirituais? Qual é o propósito disso? A palavra é clara, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, se Deus não unir pessoas, não haverá um propósito. As pessoas falam que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Isso é terrível, isso é uma doutrina terrível, irmãos. Porque o que acontece? Isso faz com que a gente viva uma vida independente. E a Bíblia diz que nós somos o corpo, somos membros do corpo de Cristo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Então, como que Deus não une pessoas, Deus une propósito? Deus une membros, une pessoas. Aleluia! Deus une pessoas para cumprir o seu propósito. E aqui em Efésios é claro, a Bíblia diz que ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, para pastores e mestres, com o fim, com a finalidade, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, se Deus não unir pessoas com propósito, não vai haver edificação. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá
em Efésios, aqui em Efésios mesmo, no capítulo 5, a partir do verso 18, que diz: não vos embriagueis com vinhos, mas encheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cântico espiritual, e tudo isso seja feito para a edificação do corpo de Cristo, irmãos. Então está claro, Deus ele une pessoas com capacidade que ele derrama, com unção que ele derrama, com chamado que ele derrama, para um propósito. Então Deus não une propósitos, Deus une pessoas, porque Deus é um Deus pessoal, irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, para com essa doutrina que não tem fundamento bíblico. Deus une pessoas. Aí a palavra continua no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como que Deus não une pessoas? A Bíblia diz: até que todos somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, membro de Cristo, se reúne e se torna um corpo. Então Deus ele reúne pessoas, une pessoas para um propósito. E aí depois continua: a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Outro propósito, a igreja une pessoas, para que a igreja amadureça com um propósito. Está aqui a palavra diz claramente: cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, a plena varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. É por isso, irmãos, que a igreja é imatura, porque a igreja não anda em unidade. A igreja só se reúne por causa de um propósito, porque Deus uniu o propósito. Não, Deus não uniu o propósito, irmãos. Deus uniu pessoas para o propósito. Se fosse assim, a igreja seria independente, irmãos. Mas Deus nos fez membros um do outro, fez corpo de Cristo. E aí depois a palavra continua: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, na unidade do corpo, né? Na diversidade dos dons, dos chamados. Aí o propósito de Deus se cumpre. Aleluia! A Bíblia diz que é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, em nome de Jesus, irmãos, um vídeo bem curto, bem simples. Estou pegando só aqui 4, 5 versículos aqui, só para quebrar uma doutrina que biblicamente não existe, irmãos. Então, na verdade, pega isso aqui, guarda isso no seu coração e não fica mais repetindo coisas que a Bíblia não diz só porque você ouviu e achou legal.